E aí galera, tudo bom com vocês? Chegamos no nosso terceiro vídeo da série sobre espelhos planos. Espero que você tenha acompanhado todos até aqui, o primeiro e o segundo. E agora a gente vai falar sobre a translação dos espelhos planos ou translação dos objetos em frente a esses espelhos. Pessoal, acompanha comigo aqui nessa tela. A gente vai ver a translação primeiro do objeto e depois do espelho, tá certo? Então aqui na esquerda a gente vai ver a translação do objeto. Primeiro eu vou copiar a imagem aqui para baixo e agora eu vou fazer o objeto sofrer uma translação em direção ao espelho. Vamos ver o que acontece com a imagem. Olha lá. O objeto se deslocou para a direita e a imagem se deslocou para a esquerda. Qual foi esse deslocamento? Se o objeto se deslocou uma distância x, a imagem também se deslocou a mesma distância x. Por que as distâncias têm que ser iguais? Simples. Porque a imagem tem que manter a mesma distância entre ela e o espelho que a gente tem do outro lado, entre o objeto e o espelho. Então reparem que a distância entre o objeto e o espelho passou a ser d menos x, e a distância entre a imagem e o espelho também passou a ser d menos x. Então as duas se mantiveram iguais. Por quê? Porque o deslocamento da imagem foi igual ao do objeto, só que no sentido oposto. E aí quais são as conclusões que a gente pode tirar? A primeira é de que o deslocamento da imagem, ΔS da imagem, é menos o deslocamento do objeto. Por que menos? Menos porque está no sentido oposto. E esse menos no ΔS, ele significa justamente isso, sentido contrário. Agora, como os dois deslocamentos ocorreram ao mesmo tempo, a gente pode dividir os dois lados dessa igualdade pelo tempo, e aí a gente obtém as velocidades. Olha só. A velocidade da imagem é menos a velocidade do objeto. De novo, sentido oposto. Quer dizer que se o objeto sofreu um deslocamento aqui a 3 metros por segundo, a imagem sofreu um deslocamento também a 3 metros por segundo. Mas o objeto foi para a direita e a imagem foi para a esquerda. Tá legal? Agora, o que acontece se o objeto permanecer em repouso, mas o espelho se mover? É o que a gente vai ver aqui na direita. Então, primeiro eu copio a imagem para baixo e agora reparem que eu vou fazer o espelho sofrer um deslocamento. Vamos ver o que acontece com a imagem. Olha lá, a imagem sofreu um deslocamento maior que o espelho. Repararam nisso? Vamos lá, o espelho sofreu um deslocamento x e a imagem, galera, sofreu um deslocamento 2x, o dobro do deslocamento do espelho. Você vai falar, mas por que isso? Por que a imagem sofreu o dobro do deslocamento? De novo, para que as distâncias entre o objeto e o espelho e a imagem se mantenham iguais. Reparem que antes as distâncias eram d. Com o deslocamento do espelho, a distância do objeto até o espelho passou a ser d mais x. Então a distância da imagem até o espelho também tem que ser d mais x. Reparem que antes a distância entre o objeto e a imagem era 2d, e agora passou a ser 2d mais 2x. Quais são as conclusões que a gente tira disso? A primeira é que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho em relação ao objeto. A segunda é que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, de novo, em relação ao objeto. Bacana, né? No final das contas, isso é tudo uma questão de referencial. A gente só está mudando o referencial. No primeiro caso, o nosso referencial é o espelho, e o objeto é quem se move. E no segundo caso, o nosso referencial é o objeto, e quem se move é o espelho. Mas os dois casos são equivalentes. Certo, galera? Fechamos então o nosso terceiro vídeo. Já vimos a formação das imagens, o campo visual, e agora a gente acabou de ver a translação também dos espelhos planos. Questão de referencial, lembrem-se disso. Se gostou, dá aquele joinha aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, pode tirar dúvidas, estou aqui para isso. Gente, continuem acompanhando os vídeos e até o próximo. Valeu!